dança do gorila. Ô, chega aí. E olha só se não são os animais que eu tô acostumado a ver aqui nesse canal. Hoje nós vamos falar sobre o período chamado pré-história, nome esse que é usado de forma errada, ou pelo menos é o que algumas discussões dentro da historiografia dizem. Mas antes da gente prosseguir com o vídeo, curte, comenta e compartilha esse vídeo, ou assiste como forma de recuperação, sei lá, você que sabe o que você faz da sua vida. Também não esquece de me fazer aquele elogio nos comentários. E se você quiser ajudar nosso canal a crescer, entre no link do Apoia-se aqui na descrição. E tem mais uma coisa, eu tô na Twitch. De vez em quando eu gosto de jogar algum jogo com um pano de fundo histórico enquanto eu vou comentando e trocando ideia com inscritos. E de vez em quando tomando uns sustos pro divertimento da galera. Sem mais papinho, bora pro vídeo, seus animais mamíferos. Galera, a história é uma ciência como qualquer outra. É chamado de ciência pois tem critérios e metodologias para investigar o passado. E a principal ferramenta da história, acredite se quiser, e por mais óbvio que pareça, é o tempo. E é claro que é uma ciência que investiga principalmente a ação humana em determinados tempos históricos. Parece que essa informação, essa definição foi tirada do ChatGPT, mas não. Essa é a forma mais simplificada de explicar o que é história. Mas isso fica para outro vídeo. Dentro da historiografia, nós temos os chamados períodos históricos. E esses períodos históricos são divididos entre 5. Pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, que é a que nós estamos hoje. O foco desse vídeo vai ser apenas a pré-história. O que é história? Como ela nasce? Tem várias definições, mas a história, essa coisa de documentar as coisas, é a história de Heródoto. A história ela nasce na Grécia Antiga durante o século V a.C., por um cara chamado Heródoto, que é considerado o pai da história. Tá, mas o que o Heródoto fez? Primeiro, a gente tem que ver o contexto, né? O contexto que o Heródoto vivia na Grécia era um contexto de guerra. E ele percebeu que, por mais que a guerra seja terrível, ela precisa do registro. Ela precisa ser documentada através do relato de tanto quem está na guerra, quanto quem está sofrendo com a guerra. Que são civis, mulheres, escravos, por aí vai. E é daí que nascem as narrativas. História é narrativa. Além do fato, ela é narrativa. No começo desse vídeo eu disse que pré-história é um nome problemático. Por quê? Ela considera a história a partir do desenvolvimento humano, desde os indicativos de evolução, do desenvolvimento cognitivo e por aí vai. Todo mundo sabe que a história, ela foi, até hoje, né? Ela foi organizada principalmente pelos europeus. E no século XIX, uma corrente historiográfica chamada de positivismo estipulou que só tem história aquilo que só tem escrita, que é tema para outro vídeo. Já entendeu o problema, né? O fato dos homens das cavernas, que é uma outra fala errada que a gente vai ver mais pra frente, eles não tinham escrita. Tá aí o problema. Por isso que é chamado de pré-história. Mas se a gente parar para pensar aqui, tá, eles não tinham escrita, mas eles tinham outras formas de se comunicar. Eles tinham uma organização para caça, por exemplo. Você tem aí as famosas pinturas rupestres. Eles desenvolveram uma comunicação sonora, que por mais que não fosse igual à nossa, mas era uma comunicação sonora. Os caras desenvolveram instrumentos que, inclusive, diversos arqueólogos e paleontólogos encontram até os dias de hoje. Então, a pré-história, o período de pré-história,
ele muda a todo momento. Por quê? A gente está aqui hoje na idade contemporânea, vivendo a nossa vida. De repente, alguém encontra uma ferramenta que muda toda a forma que se conta a chamada pré-história. De repente, alguém acha uma ossada de algum animal ou algum hominídeo, que eu já vou explicar esse termo mais para frente, e tudo muda. Tudo muda. Então, a pré-história ela é assim, ela muda a todo momento. E para trazer esse conteúdo aqui para vocês, eu estou me baseando nesse livro, Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, do professor Yuval Noah Harari. Galera, esse livro aqui é referência, tá? Você pode olhar aí no material da sua escola, a referência, pode acreditar que ele tá lá. Compre esse livro. Pensa numa leitura tranquila, você vai ter um entendimento da hora. Não é só um livro sobre desenvolvimento humano, mas ele explica por que nós, seres humanos, agimos como agimos e as nossas principais motivações. Ou seja, por mais que nós sejamos animais racionais, nós ainda temos manias enquanto homo. E eu não estou ganhando nada para divulgar esse livro. Apenas o seu like que você já deixou aqui, né? E olha só, te deu vontade de ir lá no link do Apoia-se para apoiar o canal. Vai lá. No começo do vídeo eu chamei vocês de animais e vocês talvez tenham ficado ofendidos, mas eu não tô nem aí para vocês. A questão é que na biologia nós também somos considerados animais e todo animal parte de um ancestral em comum. Isso é classificado em gênero, por isso nós somos chamados de Homo. Calma aí. Não é isso que você está pensando. Todo gênero é acompanhado pela espécie e a nossa é Sapiens. Entendeu a estrutura biológica? Então, todo animal ele parte de um gênero, no caso nosso é o Homo, e daí o gênero ele é seguido da espécie, certo? Homo vem do nome homem, isso é latim. E sapiens significa sábios. Então nós somos homens sábios. A grande pergunta é: se nós somos do gênero Homo, existiram outras espécies antes dos sapiens? A resposta é sim. Até você chegar nessa pessoa bonita que você é, nós, seres humanos, passamos por muita coisa. Ah, então o homem veio do macaco? É claro que não, seu animal mamífero e onívoro. Essa é uma questão que tanto a galera do fundamental quanto a galera do médio, eles trazem para a sala de aula quando a gente está abordando esse assunto. O senso comum acredita que nós viemos do macaco e chegamos até aqui onde nós estamos. E isso é uma meia verdade. Primeiramente, nós temos que tratar essa questão evolutiva como uma teoria. Mesmo com a tecnologia que nós temos hoje, ainda não é possível a gente bater o martelo como foi o desenvolvimento de cada espécie. Quando eles deixaram de existir, quando um virou o outro, nada disso, nada disso. A questão é que a natureza ela é diversa. A partir de um animal podem surgir variações de outros animais a partir de um único grupo. E esses grupos são chamados de famílias. Ou seja, pensa no seu gatinho que está aí. Ou no seu cachorrinho. Eles são variações de feras terríveis. O gatinho ele vem da família dos felídeos, que são os leões, os guepardos e por aí vai. Já parou para pensar que o gato que você pega no seu colo, ele é primo de um dente de sabre de 25 milhões de anos atrás? Ou até mesmo esse cachorro que dorme com a barriga para cima, há 25 milhões de anos atrás, ele estraçalharia a minha cabeça com uma mordida só. Então, repetindo aqui, o maior problema do nome desse período ser pré-história é porque entende-se história a partir do que está escrito. E só porque os caras não escreveram nada ao longo desse período de mais ou menos 3 milhões de anos de desenvolvimento,
fica complicado a gente falar que eles não fizeram nada, eles não fizeram história. Sim, é história, tá? É história. Toda essa volta que eu tô dando é para chamar a sua atenção para explicar que o homem não veio do macaco, mas digamos que ele seguiu seu próprio caminho. Vamos pensar em uma linha evolutiva dos primatas. Em algum momento dessa linha evolutiva, em um ponto específico, surge uma nova coisa, uma nova espécie, uma vez que a natureza faz isso. Então, simplificando a coisa, nós somos primos dos macacos. Eles continuaram evoluindo e nós, a partir da evolução deles, somos uma ramificação e nós seguimos o nosso próprio caminho. Ah, é por isso que existem macacos e seres humanos ao mesmo tempo? Sim, é por isso. É por isso que você ainda vai no zoológico e você ainda vê o primata. Eu já disse que nós tomamos outro rumo dos primatas. E a espécie intermediária entre homem e macaco é chamado de Australopithecus. E o fato da gente ter seguido outro caminho não significa que nós não temos semelhanças com os primatas. Como, por exemplo, a nossa forma de expressão facial de raiva. De dor, medo, ou até mesmo expressões sociais como o riso. O professor Harari diz que por mais que nós sejamos mais inteligentes que os animais, mais desenvolvidos, ainda assim herdamos comportamentos deles. Qualquer animal que se sente acuado tende a ter como mecanismo de defesa dobrar de tamanho ou dar a impressão que é maior. Enquanto o urso se levanta em duas patas, o homem, quando vai brigar ou está em situação de perigo, estufa o peito. Enquanto o cachorro late, o homem grita para afugentar o adversário. Se você pegar vídeo de gorilas prontos para atacar, é bem parecido como um cara numa briga, mas é claro, né? Cada um com seu mecanismo de defesa. Não adianta um cara querer brigar com um gorila. Ele vai tomar um cacete. Ainda no primeiro capítulo, o professor Harari diz que a intolerância e o preconceito não é uma característica humana, mas sim é uma característica animal. E a gente vai ver isso no próximo vídeo. Falando nisso, ainda existem primos que mantiveram as características dos seus ancestrais, como por exemplo o husky siberiano. Ele é um dos poucos cachorros que tem uma vocalização própria. Tá? Ele tem uma vocalização diferente de todo cachorro. Ele tem a habilidade, pasmem, de gritar. Que é bem parecido com o seu ancestral, o lobo. Gostou do vídeo? No próximo vídeo eu vou trazer as diferenças e as semelhanças de cada espécie Homo. Continua acompanhando o canal, curte, comenta, compartilha e valeu por assistir. Até mais!